estamos aqui com meu amigo Paulo, aluno do EAD, da Universidade Federal do Espírito Santo, e nós vamos fazer uma pequena entrevista com ele para saber algumas características do curso, algumas subjetividades. Paulo, poderia se apresentar? Meu nome é Paulo Sérgio, sou aluno do PROD 100, curso de formação inicial para professores na modalidade EAD, ministrado pela Universidade Federal do Espírito Santo. Paulo, o que você acha do formato de educação EAD, formato de educação à distância? Eu consigo hoje ver como uma forma superadora de ensino. Né? Ao início do curso tínhamos algumas dúvidas, de certa forma até preconceitos a respeito dessa modalidade, que se tratava também de algumas dúvidas em relação a algumas matérias mais voltadas para o lado de humanas. Mas ao decorrer do tempo fomos percebendo que essa é uma proposta inovadora de ensino e que realmente hoje eu consigo vê-la como uma ferramenta de formação bem eficaz. Bom, Paulo, no início do curso, como foi para você imaginar fazer educação física na modalidade à distância? Imagina você aprender biologia, aprender anatomia, sem estar presente numa sala de aula, num laboratório. Como foi isso para você? Antes mesmo de pensar nessas matérias, nessas questões, já tinha o problema da tecnologia, a tecnologia de informação e comunicação. O ambiente virtual de aprendizagem já era alguma coisa um pouco assustadora no início. Mas no decorrer do tempo, o conceito de pesquisa, de informação e registro foi facilitando esses conhecimentos. Hoje eu acredito que até a questão da anatomia para ser estudada através de vídeos, através de outras formas de pesquisa, vem se tornando até um pouco mais interessante para mim, particularmente. Bom, Paulo, a questão dos estágios. Nós passamos por 3 etapas de estágio. Um primeiro momento foi o mapeamento das escolas, um trabalho de pesquisa, e o segundo e terceiro momento foram as intervenções diretas nas escolas, onde nós tivemos acesso aos planos de ensino, aos conteúdos programáticos, aos planos de intervenção, aos temidos PPPs, que a maioria das escolas que nós passamos, observamos que a grande maioria não os tinham, E como foi essa experiência de estágio 1, 2 e 3? O primeiro fator assim, que eu venho analisar no estágio é o conhecimento da escola como um todo. Anteriormente eu tinha uma visão de escola num bloco só. A gente consegue observar a escola de um formato diferente. A forma como a professora Zanolha falou para a gente sobre o currículo, como esses espaços são ocupados, como é a construção e elaboração dos conhecimentos serem transmitidos, a cultura local, enfim, todo esse contexto que envolve uma pré-elaboração do planejamento. Então, o estágio, para mim, ele teve essa concepção de poder entrar na escola e observar esses detalhes, sabendo que o plano ele tem que ter uma continuidade, ele tem que levar em consideração a cultura local, ele tem que levar em consideração o projeto escolar, ele tem que, enfim, ele não termina em si mesmo. O objetivo principal é o aprendizado do aluno. Bom, Paulo, com certeza nesse processo de formação, principalmente nos estágios supervisionados, você adquiriu muitas experiências e com certeza muitas contribuições significativas para o seu processo de formação e para o seu ser professor daqui para frente. Você poderia citar
o que você já tinha de bagagem, o que qualificou, o que melhorou? Bom, assim, a gente já tinha um conhecimento do fazer prática, né? E que nos sustentava na forma de fazer um movimento, mas ele terminar em si mesmo, ou movimentar-se em si mesmo, ou esportivização, enfim, tudo isso que a gente herdou culturalmente de outros professores ou de outros modelos. Eu acho que a grande vantagem hoje da minha concepção é que eu posso, através dos registros e da forma de estar registrando as aulas, guardando esses momentos, refletindo sobre esses momentos, a gente consegue ressignificar a nossa prática. A gente consegue, através dessas atividades, a gente consegue reconstruir, a gente consegue repensar, a gente consegue refazer uma educação física mais consciente, uma educação física mais consistente e que tenha, que forneça melhores resultados, né? Dentro do contexto da emancipação desse aluno, do seu crescimento globalizado, da sua visão de mundo, da sua criticidade. Para finalizar, o que você poderia dizer sobre o currículo que a UFES ofertou nessa graduação? O que realmente fez diferença nesse currículo para vocês? Exatamente essa questão de hoje compreender a escola como ela se divide em partes, e como essas partes se juntando um todo, a gente consegue compreender o significado da educação física dentro dessa escola, a importância que a educação física tem dentro dessa escola. E, de alguma forma, fundamentar essa prática e sermos agentes realmente influenciadores na formação desses alunos. Peraí. Bom dia, meu nome é Fernando Santos de Aquino, eu sou professor de arte da Rede Municipal de Vitória, de Cariacica, atuo como coordenador do Polo Americano do Programa de Educação e Tempo Integral da Prefeitura de Vitória, né? E já tenho 30 anos atuando no magistério. Fernando, o que você pode falar sobre o modelo de formação EAD? Bom, eu acho que, de maneira geral, o que a gente pode falar sobre a modalidade de educação à distância, o EAD, é que ela já existe há bastante tempo, se a gente lembrar de uma época que até antecede a era da internet, quando a gente tinha aí os cursos de madureza ginasial, né? Que eu vi muita gente se formar nesse curso, né? Trocando correspondências, e gente muito boa se formou, né? Mas o que a gente vive hoje é um momento extremamente proveitoso, se é que a gente pode usar esse termo, né? Eu acredito que existem até outros termos mais adequados, né? Mas é uma situação muito vantajosa, muito profícua também, né? Do ponto de vista intelectual, cognitivo, porque a quantidade de informações que nós temos hoje no ambiente virtual, através da internet, dos sites de busca, são vastíssimos, né? E a educação à distância, ela se insere nesse caminho, né, levando em conta a extensão territorial de um país como o Brasil e as dificuldades, né, que a gente ainda enfrenta no campo educacional, né, elas podem ser diminuídas. Não estou dizendo que a gente pode sanar isso graças à educação à distância, mas isso tem sido uma possibilidade para muita gente desenvolver a sua formação, né, sem que haja esses deslocamentos que muitas vezes são difíceis num país como o nosso, né, de extensão territorial tão considerável, né. Então, acho que é algo extremamente positivo, né, a presença da educação à distância hoje numa plataforma
computacional, né, levando em conta as vantagens dessas tecnologias de comunicação e informação que a gente tem graças à internet, principalmente. Fernando, você já teve alguma restrição, algum tipo de preconceito com esse modelo EAD? Não, muito pelo contrário. Tá? Eu tive a oportunidade de trabalhar como professor bolsista na UF, né? No ano de 2007, e nessa oportunidade nós entramos em contato com pessoas de diversos municípios do estado do Espírito Santo, né? E a modalidade de educação à distância, as plataformas, principalmente a plataforma Moodle, né? É um espaço que possibilita uma relação com as pessoas, um compartilhamento de ideias que eu acho extremamente positivo. Né? Fernando, e com relação à educação física, eu vim da formação da UFS, nesse formato EAD. Dá para se imaginar, você como não é da área, mas dá para se imaginar fazendo a educação física nesse molde EAD? Eu vejo uma possibilidade até em função daquilo que as tecnologias proporcionam para a gente em termos de aprendizagem. Né? A gente percebe, né, essas tecnologias de comunicação e informação como um território que se torna cada vez mais amplo. Né? E as possibilidades de aproveitamento, obviamente, dependem muito de quem está operando essas plataformas. Né? Eu acredito que elas são muito válidas, são muito proveitosas na medida em que elas possibilitam aproximações. Né? Eu não sou um especialista na área de educação física, aí fica um pouco complicado a gente emitir algumas opiniões a respeito, né? Mas eu acredito que a educação, né, de um modo geral, e a educação física se insere dentro do campo educacional, né, mais amplo, né, eu vejo como muito boas as possibilidades de aproveitamento, né, desses ambientes também para um curso de educação física. Hoje, nós temos a internet como um espaço para se armazenar uma quantidade enorme de vídeos, né? E não é novidade para ninguém que a gente aprende muito através de vídeos. Fernando, eu vim dessa formação, desse método EAD, e tive a oportunidade de estar trabalhando aqui com você no estágio, fui estagiário aqui nesse espaço durante um período. Né? E o que você poderia, você acha que a formação que eu tive nesse método EAD trouxe alguma contribuição para esse espaço de um modo geral? E você acha que mesmo nesse formato EAD, eu como futuro professor tenho muito a acrescentar? Sem dúvida, né? O que eu acho que a gente não pode perder, né, a possibilidade, né, que nos é oferecida. Né? Eu, há um tempo atrás, quando eu comecei a atuar na educação, eu me deparei com muitas dúvidas, né, que eu não vejo isso, por exemplo, em você parece, né, você dá essa demonstração de gostar muito daquilo que faz. Né? E quando a gente gosta daquilo que faz, né, a gente, como é que a gente pode usar uma palavra adequada? Eu acho que a gente dá muito mais sentido para essas coisas. Né? Quando a gente acredita e gosta daquilo, quando a gente não tem mais dúvidas, né,
acerca daquilo que a gente está fazendo. A educação precisa muito dessa crença, né, que a gente precisa ter daquilo que a gente faz, né? A gente consegue conquistar as pessoas, né? E durante o período que você esteja aqui trabalhando com a gente e agora atuando com a Escola Castelo Branco, vocês estão aqui sempre às quintas-feiras com a gente, né? O que a gente percebe é que na sua relação com as crianças e com as pessoas que estão trabalhando na escola e com o pessoal daqui do Polo, né? A impressão que a gente tem é de que não há diferença, né, entre estar em ambiente virtual ou estar trabalhando ou estar estudando um curso presencial, né? Porque o importante é como a pessoa ela transmite as suas ideias, compartilha os seus desejos, as suas vontades, né? Participa das atividades, né? Se envolve com as crianças, com os adolescentes, desenvolvendo às vezes um trabalho alienado, né? A gente não se relacionar com as pessoas que estão com a gente, né? A gente às vezes fica muito preocupado com as normas, com os procedimentos, né? Com todas aquelas... toda a estrutura burocrática, né? Que muitas vezes a escola coloca para a gente e esquecer das pessoas. Tá? Então, a percepção que eu tenho é essa, que você se relaciona muito bem com as pessoas, faz os trabalhos, né, acima de tudo, levando em conta esse caráter afetivo, né, essa relação de identificação que você tem com os grupos com os quais você trabalha. E o que a gente torce mesmo é que essa caminhada seja mantida e aperfeiçoada. Tá?